A partir de agora, iremos abordar o modernismo brasileiro, especialmente na sua segunda fase do modernismo, geração de 1930 a 1945. Iremos tratar esta geração do modernismo em dois blocos. No primeiro bloco da aula de hoje, nós trataremos da prosa, posteriormente trataremos da poesia. A partir de 1930, o Brasil testemunhou uma explosão do romance. Vários escritores preocupados com o país em que viviam usaram a narrativa como instrumento de denúncia de uma realidade que, principalmente na região Nordeste, condenava milhares de brasileiros à miséria. É nesse contexto que nós iniciaremos a prosa da segunda geração modernista. O romance da geração de 30, antes de qualquer coisa, foi um romance fortemente preocupado com a realidade social, principalmente a realidade social do Nordeste. Então, irão surgir diversas obras que irão tratar das questões regionais, irão destacar os problemas sociais, econômicos e políticos do interior do Brasil, especialmente do sertão nordestino. Daí será produzido, neste momento, uma série de romances que classificamos como regionalismo crítico, porque questionam os problemas econômicos, sociais e políticos da região nordeste do país. A grande preocupação da segunda geração modernista é discutir os problemas sociais. Os escritores escrevem seus romances para denunciar problemas como a miséria, a exploração, principalmente a exploração do trabalhador rural e a violência praticada contra o homem do campo, a violência praticada do poder econômico contra os desprivilegiados. É um romance fortemente crítico em relação às pessoas marginalizadas no território nacional. Há, nesse momento, uma forte valorização da linguagem regional. Os romancistas do período irão incorporar em seus romances palavras e expressões típicas das regiões brasileiras. No caso específico do romance social do Nordeste, os escritores irão incorporar palavras e expressões típicas do Nordeste. Jorge Amado vai incorporar palavras e expressões típicas da linguagem regional baiana. Graciliano Ramos vai incorporar palavras e expressões típicas do sertão alagoano, do sertão pernambucano. José Lins do Rego vai trazer o linguajar da região canavieira do interior de Pernambuco, do interior da Paraíba. Então, haverá nesse momento uma forte valorização de palavras e expressões dessa gente do povo, dessa gente comum que compõe a massa social que vive nos sertões e no interior do Brasil, especialmente no interior do Nordeste. Uma grande preocupação dos escritores desse momento é em realizar críticas ao sistema capitalista. Vivemos um momento em que o sistema capitalista ainda estava muito centralizado na concentração de riquezas nas mãos de poucos, numa injusta distribuição de renda, numa injusta distribuição de riquezas, e os escritores estarão preocupados com esses problemas de concentração de renda, de desigualdade social provocadas pelo sistema capitalista, especialmente a injusta distribuição dos meios de produção, a injusta distribuição da terra no cenário do Nordeste. O problema do latifúndio vai ser discutido por quase todos os escritores desse período. Aí estão os principais temas que serão abordados na segunda geração modernista, na prosa, nos romancistas desse período. O romance do Nordeste, o romance de 30, o romance social do Nordeste, é o grande destaque desse momento. O cenário dos romances, as narrativas, se passam num ambiente seco, inóspito, agressivo do sertão nordestino, em grande parte. Ou nas pequenas cidades do interior do Brasil, especialmente das pequenas cidades do interior do Nordeste. Os principais escritores da segunda geração modernista na prosa, destaco os escritores da prosa, os escritores da poesia
trataremos deles em um outro momento. Os principais escritores da prosa na segunda geração modernista, no romance de 30, são o escritor Graciliano Ramos, de Alagoas, o escritor José Américo de Almeida, da Paraíba, o escritor José Lins do Rego, também da Paraíba, a escritora Raquel de Queiroz, do Ceará, o escritor Jorge Amado, da Bahia, e uma exceção entre esse grande número de escritores nordestinos, o escritor Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul. Aí estão os principais escritores da segunda geração modernista. José Américo de Almeida foi o escritor que iniciou o chamado ciclo regionalista nordestino, a série de romances com temática nordestina. Ele escreveu o primeiro livro dessa série de romances voltados para o problema do Nordeste, o romance que tem como título A Bagaceira. Aqui está a capa do livro, do José Américo de Almeida, um romance que discute os problemas do êxodo rural, realiza uma análise sociológica dos problemas sociais, econômicos e políticos da gente que saía do sertão em direção à região canavieira na época da Transhumância. Problema do êxodo rural, da fuga do nordestino, do ambiente inóspito e seco em que vive, em razão da seca, para procurar lugares onde pudesse sobreviver. O autoritarismo das velhas oligarquias rurais, dos grandes proprietários de terras, é discutido fartamente nessa obra bagaceira do José Américo de Almeida. E, em especial, o romance faz um registro dramático, doloroso, dos horrores da seca. Aliás, a temática da seca será recorrente nos romances da segunda geração modernista ou da segunda fase modernista, a fase modernista que vai de 1930 a 1945. Uma escritora mulher se destaca nesse período, a escritora Raquel de Queiroz, escritora cearense, que também vai escrever os seus romances com uma intensa preocupação social. O Nordeste problemático, a problemática da exploração do homem pelo homem, o problema da seca e a questão do cangaço. O problema do cangaço, Lampião, Curisco, Maria Bonita, outros personagens fortes do cangaço nordestino ressurgirão e reaparecerão na obra da escritora Raquel de Queiroz. Outra marca da obra de Raquel de Queiroz é a exploração de figuras femininas fortes, emblemáticas em seus romances. É frequente a presença de personagens femininas que protagonizam a narrativa. Seus principais romances, o romance O 15, As Três Marias, João Miguel e Memorial de Maria Moura. Memorial de Maria Moura que foi adaptado para a televisão em uma minissérie da Rede Globo. O romance O 15 é o principal romance da escritora Raquel de Queiroz e tem esse nome porque registra de forma dramática uma das secas mais intensas que ocorreu no Nordeste, a seca do ano de 1915. A temática da seca aqui presente na obra de Raquel de Queiroz. José Lins do Rego, escritor paraibano, vai concentrar as suas narrativas na região dos engenhos de cana-de-açúcar, no interior da Paraíba e no interior de Pernambuco. Os seus romances compõem o chamado romances do ciclo da cana-de-açúcar. Especialmente, os romances do José Lins do Rego vão retratar a decadência dos engenhos, por ocasião da transição dos antigos engenhos de cana-de-açúcar que, com a chegada do progresso, foram substituídos pelas modernas usinas. Esse período de transição da antiga época dos engenhos para a moderna época da indústria das usinas de cana-de-açúcar são retratados nos romances do José Lins do Rego. É um escritor com forte influência das narrativas orais, principalmente da literatura de cordel. O tom, a tonalidade dos cantadores, dos contadores de histórias da literatura de cordel do interior do Nordeste exercerão grande influência na obra desse escritor, o escritor José Lins do Rego. Sua prosa é considerada memorialista porque em muitas das narrativas do José Lins do Rego ele incorpora com a ficção, com a invenção literária, fatos de sua própria vida pessoal. Ele, José Lins do Rego, foi um garoto criado nos engenhos de cana-de-açúcar do seu avô. O seu avô era proprietário de engenhos de cana-de-açúcar. Ele, como criança, como menino, conviveu no ambiente dos engenhos de cana-de-açúcar e lá ele viu, observou o modus vivendi dos trabalhadores rurais, dos cortadores de cana, dos diversos trabalhadores que
compunham a mão de obra canavieira, e ali, dessa convivência, dessa ambiência, ele vai trazer de sua memória histórias interessantíssimas para dentro de seus romances. Então, fatos da vida pessoal do escritor são incorporados de maneira ficcional com a invenção literária dentro de suas histórias. Os principais romances dos Jardins do Rego estão embaixo: o romance Fogo Morto, o romance Menino de Engenho, o romance Usina, Doidinho e o romance Riacho Doce. Desses, o mais importante de todos, o romance Fogo Morto. Trataremos mais adiante desses romances, aprofundando o estudo da obra desse escritor e também dos outros escritores que estamos apontando aqui. Graciliano Ramos, de Alagoas, é o escritor mais importante desse período. Escreveu as obras mais densas, as obras mais significativas do chamado romance social do Nordeste, ou ciclo de romance social nordestino. Em suas obras, é importantíssima a abordagem sociológica que o Graciliano Ramos faz. A visão dos problemas sociais do Nordeste, sustentados a partir de análises muito bem realizadas da observação do contexto social, econômico e político do Nordeste. Além dessa abordagem sociológica, que aparece também nas obras dos demais escritores da geração de 30 do modernismo, Graciliano Ramos inova nos seus romances, porque ele consegue aliar a abordagem sociológica com a introspecção psicológica, com a penetração nos dramas interiores, com um mergulho nas questões íntimas dos seus personagens, nos grandes problemas existenciais do ser humano. Então, ele consegue realizar uma abordagem sociológica na observação do mundo exterior e uma profunda introspecção psicológica, com a reflexão sobre os aspectos psíquicos, emocionais da existência. Essa comunhão do sociológico com o psicológico é um traço que eleva as narrativas de Graciliano para um patamar superior. Sua linguagem é enxuta, precisa, cortante, sintética, exata, objetiva, sem sentimentalismos. É uma marca do estilo do escritor Graciliano Ramos. Entre as suas principais obras estão o romance São Bernardo e o romance Vidas Secas. O romance Vidas Secas, que foi adaptado para o cinema. É a principal obra de Graciliano Ramos, que conta a trajetória de uma família de retirantes: Fabiano, Sinha Vitória e os dois filhos, o menino mais novo e o menino mais velho. Há alguns capítulos interessantíssimos nesse romance, entre eles um capítulo dedicado à cachorra-baleia, que acompanha a família, e ao papagaio que, diante da situação grave de seca, acaba sendo comido, acaba sendo alimentado pelos retirantes famintos. É um romance dramático que analisa de forma muito apropriada e pertinente o problema da seca no ambiente rural nordestino. O romance São Bernardo, outro romance muito importante do Graciliano Ramos, que aborda o problema do coronelismo, do latifúndio, da concentração de terras, da exploração do trabalhador rural, da violência no campo. São os dois principais romances do escritor Graciliano Ramos. Também faz parte desse grupo de escritores do chamado romance de 30, do romance social do Nordeste, da geração de 1930 do modernismo brasileiro, o escritor Jorge Amado. Talvez seja o escritor mais popular, o escritor mais midiático do modernismo brasileiro. Jorge Amado escreve os seus primeiros romances sob forte influência marxista. Os romances O País do Carnaval, Jubiabá, Suor, entre outros, são romances escritos sobre influência do ideário comunista. Entretanto, no ano de 1956, Jorge Amado viaja para a Rússia e lá ele conhece os bastidores do sistema comunista, do sistema político construído a partir das ideias marxistas, e constata a distância entre a teoria e a realidade prática, ao perceber
as práticas de interdição, de proibição da liberdade existente naquele país, Jorge Amado volta e se distancia dos romances políticos marxistas e passa a construir a partir daí os chamados romances de costumes, ou romances que se concentram no registro das tradições e dos costumes do povo baiano. Será Jorge Amado o grande intérprete da cultura baiana. Os seus romances registram o colorido, a alegria, a festa, o modus vivendi da Bahia nos seus mais diversos aspectos. Além disso, o erotismo e a sensualidade serão traços marcantes nesses romances da segunda fase. Compõem os romances da segunda fase diversos romances. Destacarei aqui 3 desses romances. O primeiro deles, Gabriela Cravo e Canela, que virou novela de televisão pela Rede Globo. Aqui nós temos uma imagem com a Sônia Braga, que fez parte da primeira exibição da novela. Houve uma segunda exibição, uma mais recente, com outra atriz. Também o romance Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado, que também virou filme, exibido no cinema, e o romance Tieta do Agreste, que virou filme e virou também novela de televisão. Veja, essa segunda fase do Jorge Amado é uma fase extremamente popular de romances construídos ao gosto do público. Fora do cenário nordestino, nós temos o escritor Érico Veríssimo. Os romances do Érico Veríssimo, saindo do cenário nordeste, vão registrar, vão focalizar os costumes e as tradições do povo gaúcho. O povo do Rio Grande do Sul, serão objeto das narrativas do Érico Veríssimo. As obras do Érico Veríssimo constroem diante do leitor um painel da história do Rio Grande do Sul, as lutas políticas que fazem parte da história do Rio Grande do Sul. Por um lado, isso vai aparecer no romance O Tempo e o Vento, que é o primeiro grande romance do Érico Veríssimo, e a urbanização de Porto Alegre, o Porto Alegre do início do século XX, que vai aparecer nos romances Olhar e os Livros do Campo, Clarissa, Música ao Longe, além de uma narrativa realista fantástica chamada Incidente em Antares. Aí está, em síntese, os principais escritores da segunda fase do modernismo, da segunda geração do modernismo. Fiz agora um painel, uma visão panorâmica. Nas próximas aulas trataremos de forma mais detalhada do estilo e obras de cada um desses escritores. Até a próxima aula.